Gente, hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. É o sentido da vida que move a gente, né? Nem todas as pessoas têm consciência disso. Algumas pessoas, obrigada, querida, vivem por viver e não vão muito a fundo, não, sabe? Elas não mergulham nesse questionamento do que é o sentido de vida para elas. Oi, Luana, tudo bom? Bem-vinda. Mas, gente, o sentido de vida, mesmo que a pessoa chega, mas não coordina. Adri, o que você quer dizer com isso? Chega, mas não coordina. É que você é estrangeiro, eu entendo a sua dificuldade com algumas palavras, Adri. Luana, eu perguntei para a Adriana se vocês estavam me vendo e ouvindo bem. Então, por favor, respondam para mim, tá? Eu acho que o que a Adriana quis dizer é que o vídeo não está coordenado com o som. É isso? Áudio antes que a imagem. Isso, Adri, eu imaginei. Bom, gente, mas a gente vai ter que lidar com isso, tá? Agora, olha só, o sentido da vida, ele nem sempre é claro para todas as pessoas, mas ele está lá presente. E pensem que a gente não nasce tendo essa noção do que é o sentido da vida, do que é motivador para a gente. Isso vai acontecendo ao longo do nosso crescimento e dos valores que nós vamos recebendo e que vão sendo reforçados positivamente e construindo em nós ou nos motivando a desenvolver habilidades para dar conta de uma escolha de vida que faça sentido para a gente. Algumas pessoas não param para pensar nisso. Elas vivem enraizadas em valores que recebem da família e junto com esses valores vêm regras, vêm ordens, vêm as escolhas possíveis e não possíveis pela família. E alguns membros dessa família não questionam isso e acabam seguindo essas regras, desenvolvendo essas regras como base para seus valores e para as escolhas que... gente, peraí. Desculpa, caiu meu fone de ouvido. E para as escolhas que darão base para o sentido da vida delas, tá bom? Isso a gente via muito nos antigamente, quando as mulheres eram criadas para casar. Então, qual era o sentido da vida delas? Que elas iam construindo ao longo da vida, casar. E depois, ter filhos. E depois, criar os filhos, casar os filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, ser uma boa dona de casa, uma mãe que cuidasse e formasse bem os filhos, uma esposa super dedicada, cuidadosa, e que também era esperado que cuidasse
dos pais no envelhecimento deles e que, ao envelhecer, fosse cuidada pelos filhos. Esse era o sentido da maioria da vida das mulheres, né? Da maior parte das mulheres. Algumas mulheres fugiam desse padrão de valores e quanto aos homens, então era dada uma abertura muito maior, tanto que a gente encontra, mas mulheres também, pensadores, filósofos, inventores, que dedicaram toda uma vida a dar sentido, a construir, a fazer acontecer aquilo que era o sentido da vida dessas pessoas. Mas eu não quero aqui enfocar a nossa live, gente, em construções famosas, em sentidos de vida ilustres, porque não é para essas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando para pessoas que vivem o seu dia a dia enfrentando muitas dificuldades também. E nós temos um público aqui que é um público que tem que dar conta de uma dor crônica, não é mesmo? Então, Adriana, deixa eu parar um pouquinho para te perguntar uma coisa. Você acha que esse delay que está dando entre a imagem e o áudio está prejudicando a live? Porque se estiver, eu vou desligar essa live, vou desconectar o fone de ouvido e vou chamar novamente a live sem o fone de ouvido para ver se some esse delay entre a imagem e o áudio. Então eu vou esperar a Adriana e quem mais estiver ouvindo aqui e vendo me responder isso, porque se estiver prejudicando a live eu vou desligar, tá bom? Mas eu quero a resposta, por favor. Mas enquanto isso eu vou falando. O nosso público é formado por pessoas que... Tá bom, Adriana, então dá para seguir, ok. O nosso público é formado por pessoas, a maior parte, que estão adoentadas, que sofrem com dor. E por que eu programei essa live? Oi, Gladys, bem-vinda. Porque tem mais gente entrando, viu, Adriana, tá? E outras pessoas vão entrando ao longo da live, e como a live fica salva lá no IGVTV, depois as visualizações vão crescendo demais, tá? Muito, muito mesmo, tá bom? Então, gente, as pessoas com dor, olha só, vamos pensar numa pessoa que tinha um sentido de vida, tá? Eu vou dar 2 exemplos. Uma pessoa que o sentido da vida dela era cuidar das pessoas da família. Esse era o sentido da vida dela, tá? E ela abriu mão de tudo mais para fazer isso e abriu mão feliz da vida. Ela queria cuidar da família, cuidar das pessoas da família que precisavam ser cuidadas. E na família dela havia muitas. Num dado momento da vida dessa pessoa, ela sofreu um acidente muito grave, gravíssimo. Ela ficou sem poder andar por vários meses, ficou acamada. Gente, pegou tudo, tá? Pegou perna, braço, mão, pulso. Foi feio o acidente que essa mulher teve.
O acidente aconteceu com ela e uma irmã mais velha, que dependia plenamente dela. Apesar de ser uma pessoa que caminhava, que pensava, que costurava, que cozinhava, que conversava, ela tinha várias limitações, era bem mais velha e dependia dessa pessoa. Essa pessoa, ela não economizou esforços para se restabelecer, porque ela ainda tinha uma irmã para cuidar. E ela sabia que se ela não se recuperasse completamente, não teria quem cuidasse dessa irmã dela. Então, esse foi o sentido da vida dessa mulher. Entenderam? Talvez ela nem entendesse, nem pensasse qual é o meu sentido de vida. Simplesmente era e ela levava. Isso foi acontecendo com ela ao longo da vida por valores de família, escolhas que ela viu sendo feitas na família dela e que ela entendeu que eram boas escolhas para ela também. E aí, gente, entra outro aspecto quando a gente pensa em sentido de vida. As nossas habilidades, tá bom? Então, vamos supor que eu diga para vocês assim, tá? O que é uma coisa que você acredita que seja assim um valor de vida que você gostaria muito de fazer? E que se não tivesse ninguém vendo, nem ouvindo você fazendo, ou seja, você não precisaria de audiência para isso, você iria ainda querer fazer muito. Aí vamos supor que a resposta da pessoa seja: eu queria ser médica. Só que ela não tem habilidades para isso, mas ela vai fundo, tá? Ela vai fundo, vai lá, estuda, presta o vestibular, passa, entra no curso de medicina. Aí o que acontece quando ela entra no curso de medicina? Aí ela se dá conta de que ela desmaia quando ela vê sangue, de que ela não tem muita paciência para ouvir as queixas das pessoas, de que ela precisa se atualizar e ela estudou tanto que ela ficou cansada de se atualizar. E ela percebeu que ela não teve e não tinha e não tem as habilidades para ser uma boa médica e também não tem reforçadores positivos que a levem a se manter na profissão. Ou seja, ela não tem nem audiência reforçadora, ela não tem pacientes que a reforçam positivamente, então ela fala: não era isso que eu queria, eu vou buscar outra coisa para fazer. Então percebam que o sentido de vida, ele é construído primeiramente a partir de valores e de regras, escolhas que são impostas para a gente e que a gente aceita ou não. Valores que a gente pode aceitar ou em determinado ponto da vida contestar. Ou algo que tenha sido o nosso sentido de vida por boa parte do tempo. Só que de repente não é mais possível seguir em frente. Então, aí um exemplo dentro da dor. Vou dar o exemplo novamente de uma mulher que ficou muito tempo casada. Essa mulher, ela antes de se casar, ela era uma profissional bem-sucedida. Porém, quando ela se casou, então olha, ela tinha um sentido de vida para ela que ela gostava muito. Ela era uma profissional bem-sucedida. Depois que ela se casou, ela descobriu, depois que ela se casou, ela descobriu um sentido de vida maior, reforçadores mais positivos. Ela descobriu nela habilidades que eram altamente reforçadas.
pela família, pelo marido, pelos filhos. E esses reforçadores faziam muito bem para a autoestima dela. E aí isso passou a ser o sentido da vida dela, e ela decidiu que ela iria deixar de ser uma profissional executiva bem-sucedida, porque ela queria agora dar seguimento ao novo sentido da vida dela, que era seguir com a família e tornar a família dela uma família bem-sucedida. Muito bem. Essa mulher continuou anos, décadas, até que em determinado ponto da vida, ela olhou para trás e falou assim: nossa, tudo o que eu fiz foi muito bom. Oi, Clínica Fertilizar. Foi muito bom e foi uma escolha maravilhosa deixar de ser uma profissional, uma executiva bem-sucedida, para fazer da minha família, da construção da minha família e da formação de uma família bem estruturada e feliz, o meu sentido de vida. Muito bem. Olá, Aline, bem-vinda. Essa mulher, ela teve uma doença. Com essa doença, ela passou a ter fortes dores crônicas que se prolongaram por muito tempo. Os filhos já estavam casados e seguindo a vida deles. O marido continuava trabalhando, era um executivo e acostumado a ser cuidado e não a cuidar. Essa mulher, com fortes dores crônicas e adoentada, começou a perceber que ela já tinha perdido o sentido da vida dela. E ela tinha duas escolhas: ou se entregar a uma vida sem sentido, ou a buscar um novo sentido para a vida. Só que agora ela tinha muitas limitações e incapacitações. E então ela já não poderia mais realizar certos trabalhos, ela não poderia mais procurar um emprego, ela não poderia mais usar de todas as habilidades que ela tinha, físicas, manuais, por conta da doença e das dores que ela tinha. Só que ela precisava viver, porque ela ainda tinha, teoricamente, muitos anos de vida. Porém, ela sabia que ela ia ter que conviver com essas limitações. Então, percebam que o sentido de vida também muda de acordo com as fases da nossa vida. O sentido de vida também muda de acordo com as nossas habilidades, a nossa capacidade de criar um novo sentido de vida que seja realista para a gente. E também um sentido de vida que seja reforçador. Olha só, pode ser um reforçador interno, como aquele que eu disse num dado momento aqui da live. Um reforçador que você diga para você assim: não importa que não estejam me vendo, não importa que não estejam me ouvindo, não importa que não saibam quem eu sou, mas dentro do que eu posso fazer hoje, isto faz com que eu me sinta feliz, motivada a acordar e no dia seguinte, mesmo com dor, nos momentos em que é possível para mim, me dedicar ao meu novo sentido de vida. Tá bem? Isso, nesse público que eu estou colocando para vocês, a gente encontra pessoas com
trabalhos no anonimato, trabalhos filantrópicos, caridosos, de caridade e que não querem aparecer, mas encontraram um novo sentido para a vida delas. Da mesma forma, encontramos pessoas que também fazem, dentro desse novo momento de vida, de dor crônica, de incapacitações, novas atividades que dão sentido de vida a elas, mas que precisam dos reforçadores públicos, dos reforçadores positivos de fora, da audiência, que reconhece, que valoriza, que eleva a autoestima dela, que agradece pelo que ela faz. E ela se sente reforçada a continuar, dia após dia, esse engajamento dentro do que ela está fazendo, apesar da doença e das dores. Eu conheci uma moça que teve leucemia e que ela teve um período longo hospitalizado e ela tinha uma imunidade muito baixa, ela não podia sair daquela área do hospital e que era extremamente bem preparada para que o ambiente não fosse contaminado. Mas pacientes podiam ali interagir. Ela não estava aguentando mais não ter um sentido para a vida dela. Se curar da leucemia não era o suficiente, porque ela não aguentava, ela não tinha mais alegria de viver. Até que um dia ela começou a caminhar, passear pelo corredor ali da aula em que ela estava, e o pessoal começou a dar bom dia, boa tarde, parar e perguntar um ao outro sobre a sua história, papapá, e ela começou a ouvir a história das outras pessoas, começou a contar a história dela, e a partir de então ela decidiu visitar todos os pacientes dos quartos daquela aula, sempre que ela podia, e ela conseguia fazer isso quase que diariamente. Isso deu um sentido para ela tão forte enquanto ela esteve hospitalizada, que quando ela saiu do hospital, ela continuou a fazer esse trabalho dentro de uma outra formação, de um grupo que trabalhava com esse público que tinha a doença, a leucemia e outras doenças similares, parecidas com a dela. Ela não tinha essas habilidades antes de ser hospitalizada, mas, inclusive, ela descobriu ou desenvolveu essas habilidades quando ela se percebeu na cama, sem vontade de viver. Falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou andar pelo corredor. E foi caminhando pelo corredor e conversando com as outras pessoas que essas habilidades foram desenvolvidas. E ao sair do hospital e depois de curada, ela continuou no mesmo trabalho. E aí se tornou um novo sentido da vida dela. Verdade é que nós não conseguimos viver sem um sentido de vida, seja ele claramente exposto para nós, né? Seja ele identificado com muita clareza por nós mesmos, nós mesmas, ou não, como daquela senhora que cuidava da família inteira, que precisava de cuidados e talvez nunca tenha tido noção de que aquilo era um sentido de vida, o sentido de vida dela, era o que a movia. Inclusive, capaz de fazer com que ela lutasse com todas as forças para recuperar todas as condições dela após o acidente, para poder cuidar da irmã que dependia exclusivamente dela. Então, gente,
Sentido de vida não é somente para pessoas ilustres. Sentido de vida não é somente para pessoas plenamente capazes, com todas as suas capacidades intelectuais, físicas intactas. O sentido de vida, ele precisa estar presente na vida de todas as pessoas, inclusive das adoecidas, das pessoas que estão com dores crônicas e que não veem perspectiva para frente. Olha só, muitas vezes as pessoas que têm dor e estão acamadas, elas estão sendo cuidadas por familiares e por outros que têm os mesmos valores e seguem as mesmas regras que ela seguia antes de adoecer, antes de ter essa dor crônica instalada. E aí ela não para pensar que ela pode romper com isso e que muitas das situações de privação que ela vive são criadas por ela mesma, porque os valores estão tão arraigados, ela não acredita que tenha habilidades novas que possam ser desenvolvidas, porque olha, gente, eu conheço pessoas com dores, pessoas com incapacitações, que não conseguem usar uma parte do corpo, mas conseguem usar outra parte do corpo. E usam essa parte capacitada para criar o seu sentido de vida. Por isso que eu digo a vocês, não existe a justificativa de que eu não tenho mais como ter um sentido para a minha vida, porque eu perdi tudo. Não, você não perdeu tudo, porque você está viva, porque você está vivo. E mesmo pessoas, quando estão morrendo, elas encontram nos seus últimos tempos um sentido para a sua vida. Eu não sei quem aqui leu o livro, creio que se chama Uma Grande Lição. Eu acho que é Uma Grande Lição. É um livro antigo, eu não lembro o nome do autor. Um professor que estava com uma doença degenerativa, eu não sei se era esclerose múltipla, eu não me lembro muito bem. Só sei que um antigo aluno descobriu esse professor e quando o encontrou, ele estava nos últimos meses ou ano de vida. E conversando com esse aluno, houve a ideia de, por que você não me conta a sua história? E ele começou a contar a história de vida dele e combinado com o aluno, gravar tudo que ele contava. E esse final de vida deste professor virou um best-seller. Eu acho que é A Última Grande Lição. Quem não leu o livro, eu recomendo que leia. E a minha mensagem maior e principal aqui é para quem tem dor crônica. E eu tenho pacientes que chegam para mim e que dizem, eu não encontro mais sentido para a minha vida, eu não saio mais do hospital, eu vivo com dores intensas, cada hora é um problema. E eu vou verificar na vida dessa pessoa, o ambiente que ela vive é de valores que não são mais os dela. É um ambiente que segue regras, escolhas, comportamentos que não são mais os dela.
Então, ela está ali mesmo adoecendo cada vez mais. E ela poderia encontrar um sentido de vida? Sim. Primeiro, observando, porque sem ter habilidades, gente, quem tem uma dor crônica precisa pensar o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, não é mesmo? Se tem uma incapacitação neuronal, neuropática nas pernas, por exemplo, não pode encontrar algo que faça sentido para a vida delas, que dependa de uma habilidade, por exemplo, de movimento, de marcha, de pernas, de caminhar, eventualmente, né? Ou não é mesmo? Porque existem pessoas que vão para uma cadeira de rodas e dar seguimento em suas vidas. Então, encontrar as habilidades que você tem, algo que você julgue tão importante para te motivar a seguir, inclusive para te ajudar a superar a sua própria dor, tá? Eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa que muito antes da pandemia, ela acamada, eram poucos os dias que ela conseguia sair ou ter alguma atividade, mas ela conseguia entrevistar pessoas com doenças crônicas, com doenças graves, e usava essas entrevistas, obviamente, com o consentimento livre e esclarecido dessas pessoas entrevistadas, para fazer um trabalho motivacional para quem estava precisando. E com isso, ela também foi dando um novo sentido à vida dela. E com uma grande vontade de continuar, apesar das dores. E aqui mais uma informação importante, gente. Na maior parte das vezes, a gente encontra um sentido para a vida, não no isolamento, mas no pertencimento, na nossa comunidade, na vida social. Eu quero que vocês pensem aqui. Gente do céu, me desculpa. Meu tripé. Ui, dá só um tempinho. Meu tripé caiu. E agora eu vou ajeitá-lo novamente. Pronto. Gente, olha só. O sentido de vida, nós somos seres sociais, vocês concordam? Existem pessoas mais introvertidas, que gostam de viver mais isoladas, mas que precisam de um contato ou outro, aquela mais extrovertidas, que tem muitos amigos, né? Os introvertidos costumam ter poucos amigos, mas a gente precisa de uma vida social. E está provado, né, que quem vive isolado socialmente adoece gravemente. Obrigada pelos corações. Muitas dessas pessoas vindo a falecer, a abreviar o tempo de vida espontaneamente, assim, gente, adoece e morre por conta do isolamento. Então, nós somos seres sociais. Precisamos da interação com o outro. Eu falei para vocês outro dia, vocês estão lembrados
da terapia cognitiva social do Albert Bandura, quando eu falei sobre autoeficácia. Então, é um trabalho bacana do Bandura. Leiam sobre ele. Teoria Cognitiva Social, Albert Bandura, um psicólogo canadense, que mostra e traz assim trabalhos maravilhosos de psicoterapia e de cura baseadas na teoria dele e da autoeficácia. Gente, nós não conseguimos viver sozinhos. Prova disso está sendo a pandemia, não é mesmo? Muitos que têm, apesar de ter de manter o isolamento social, de se manter em casa, estarem em conflito com família, né? Casal, filhos, dando um monte de trabalho, irmãos. Não é o ideal. Mas esses conflitos também estressam muito e adoecem. Mas há uma convivência social. O maior prejuízo está sendo para aquelas pessoas que vivem sozinhas e que, principalmente pertencendo ao grupo de risco, não podem se expor muito. E aqui cabe os solteiros, solteiras, idosos, idosas, viúvas, pessoas que vivem sós e que estão adoecendo muito, e aquelas portadoras de dor crônica dentro desses grupos de risco estão piorando acentuadamente o seu quadro de saúde. Por sermos seres sociais e necessitarmos de interação, de sociabilização, o sentido de vida, ele está muito engajado, relacionado à inserção social, à sensação de pertencimento a um grupo. Não importa a que grupo seja. Lembrem da moça com leucemia no hospital? Ela passou a encontrar um sentido para a vida dela quando ela se sentiu inserida naquele grupo social dentro da ala em que ela estava no hospital, todos doentes, gravemente enfermos, mas que podiam estar juntos, falar um com os outros, contar as suas histórias. Então, o pertencimento a um grupo, qualquer que seja ele, ajuda muito a pessoa com dor crônica a encontrar o seu sentido de vida. Mesmo agora no isolamento, mesmo agora em época de pandemia, as pessoas sozinhas, que possam sim desenvolver ou usar as suas habilidades de comunicação, não para ficar batendo papo vazio na internet, que é legal a gente se divertir também, se divertir nas redes sociais, né? Assistir programas que não sejam de baixo astral, de deixar a gente muito deprimido, mas que a gente use a tecnologia a nosso favor, para que a gente possa, neste momento, encontrar um sentido para a nossa vida, porque nós precisamos seguir em frente. E aquelas pessoas que têm
dor crônica, também podem fazer isso. Se sentirem pertencentes a um grupo que engaja em uma construção positiva, que aqui é no fechamento da nossa live o que eu quero passar para vocês. Não há sentido de vida verdadeiro que nos mova para continuar vivendo, que não seja baseado em uma construção positiva, em prol de um benefício comunitário. Gente, mesmo que seja um pintor trancado em sua casa, pintando quadros, esses quadros só ele está vendo, mas esses quadros estão contando a história de uma vida e que ele quer que seja transmitida para um grupo de pessoas no futuro. Ele quer que essa história seja contada. Ele não está fazendo isso simplesmente por fazer. Não vou plantar aquela planta, não vou pintar aquela plantinha por pintar. Não vou fazer aqui um quadro de uma paisagem que eu estou me lembrando por fazer. Não. Isso não dará um sentido à vida dele. Mas uma história a contar, sim. Ele terá um quadro a pintar por dia, desde que o sentido da vida dele seja contar a sua história, ou a história do ano de 2020, quem sabe, mas que aí ele possa, nos próximos anos, expor esse trabalho dele. Não estou falando de ninguém aqui, tá? É um exemplo. Como relato de uma, eu espero, breve história no tempo. Tá bom? Parafraseando aqui, né? O nosso querido cientista Hopkins. Tá bom? Queridos e queridas, essa é a minha mensagem de hoje, porque a fórmula para o sentido de vida, vocês já perceberam que está dentro de vocês? E que agora é assistir essa live novamente, pensar e repensar. De que forma vocês podem construir o seu sentido de vida, independentemente da época que estejam vivendo, porque é o que vai motivar vocês. E lembrem, o sentido de vida não pode estar baseado no valor de outra pessoa, nas regras de outra pessoa. Tem que ser baseado nos seus valores de vida, naquilo que você acredita ser uma boa escolha para a sua vida. Ok? Um beijo.